Olá, minha gente. Estamos aqui novamente para mais uma aulinha de número 4, unidade de aprendizagem número 4, e dando continuidade ao nosso trabalho, né? Como assim? Nós estamos falando de ondas, falamos de movimento harmônico simples, os dois exemplos clássicos, né? O nosso oscilador massa-mola, o nosso pêndulo. E depois começamos a parte de ondas, onde nós vimos a classificação delas quanto à natureza, vibração, propagação. Agora a gente vai falar o quê? A gente vai falar de onda periódica, né? E para que a gente possa continuar, de novo, sempre no mesmo esqueminha, a gente tem lá o quê? O nosso material. Então vamos passar lá, ondas periódicas. O que que a gente entende por uma onda periódica? Onda periódica vai ser aquela onda que se repete, né? Traduzindo. Mas nós temos alguns elementos que se repetem. Dois deles nós já vimos, que quais são? Período e frequência. E a onda é chamada de periódica exatamente porque o período e a frequência vão se repetir. Mas nós teremos mais três elementos, né, que estarão formando aquilo que a gente chama de elementos de uma onda periódica. E esses elementos de uma onda periódica, né, eles são importantíssimos, além do que eles também carregam com eles o quê? Informações. Informações de quê? Informações da nossa onda periódica. Quais são esses elementos? A amplitude, o comprimento de onda e a velocidade de propagação. Então, continuando, né, analisando sempre a nossa onda, o que nós iremos fazer? Nós iremos estudar esses cinco elementos, sendo que período e frequência nós já definimos anteriormente. Mas sempre não custa dar uma relembrada, né? Período, tempo de uma oscilação, de uma vibração, né? E frequência, que está associada ao inverso desse período. Uma coisa importante que nós não podemos esquecer é que período e frequência, eles vão, né, estar associados a quem agora aqui? Ao comprimento de onda. E nós iremos verificar exatamente isso nessa nossa aulinha. Então, continuando aqui com a nossa explicação, para que vocês possam fazer a atividade logo que em seguida, né? A gente vai falar dos elementos de uma onda. O primeiro deles é a amplitude. O que que é essa amplitude? Essa amplitude ela está associada à energia transportada pela onda. Quanto maior a nossa amplitude, maior vai ser a energia que ela irá transportar. Uma coisa muito importante, nesta nossa onda periódica, né? Essa partezinha que nós chamamos de amplitude, ela vai ser igual a essa parte de baixo que nós também chamamos de amplitude. Só que o que acontece? Quando nós estamos falando, né, da amplitude máxima, nós chamamos de crista. Quando nós estamos falando da amplitude mínima, nós chamamos de vale. Para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, né, nós vamos abrir aqui agora o nosso aplicativo, aquele mesmo aplicativo que nós já usamos, né, que a gente encontra lá no site do FET Colorado. Então, vamos fazer aqui a nossa transiçãozinha. Opa, vamos compartilhar a nossa tela. Então, quando vocês entrarem, tá no link, né? Então, se vocês clicarem na figurinha, né, da amplitude, vocês vão chegar exatamente nisso aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma situação infinita, né? Porque eu não estou querendo extremidade fixa e solta, isso aí é para uma próxima aula. Nós vamos tirar toda e qualquer, né, perda de energia, então não teremos amortecimento. E aí, o que que nós iremos fazer? Nós vamos colocar, primeiramente, num pulso, só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu tenho um pulso, aqui está a minha amplitude, ó. Se nós analisarmos esse pulso, ele vai ser criado dessa forma, ok? Então, o que que acontece? Eu tenho um pulso, ele tem uma crista, correto? Se eu diminuo a amplitude, vamos colocar, por exemplo, para 0,30, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma crista menor, correto? Agora, se nós fizéssemos isso num oscilador, então olha só, nós temos o quê? Nós temos zonas máximas e zonas mínimas. Se nós alterarmos a amplitude, vai alterar essa crista e esse vale. Compreende o que está acontecendo? Então, vamos dar um pausezinho aqui para a gente brincar. Vamos lá. Então, aqui. Por exemplo, esse ponto máximo eu chamo de crista. Esse ponto mínimo, né, eu chamo de vale. Nós também
costumamos a dizer que eles estão em oposição de fase, né? Como assim? A crista foi criada na parte, vamos dizer, positiva, né? E o vale foi criado na parte negativa. Como é uma onda periódica, a altura da crista vai ser igual à altura do vale. Então, para que nós possamos medir uma amplitude de forma correta, o que que nós vamos pegar? Nós vamos pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui um lapisinho de anotação, não aqui. Então, nós vamos pegar essa distância aqui, né? Vamos botar lá para nós riscarmos aqui. Então, eu vou pegar esta distância como referência, correto? E essa distância como referência. Né? Então, o que vai acontecer? Peguei essa distância de cima até lá embaixo. Isso aqui, daqui até aqui embaixo, nós temos duas amplitudes, certo? Então, nós vamos ter aqui duas amplitudes. Duas amplitudes. Certo? Então, o que que acontece? Nessa situaçãozinha, eu tenho que pegar o quê? Esta distância e dividir por 2. No momento em que eu fizer isto, né, eu vou estar determinando a minha amplitude. Ou a gente também pode pegar o quê? A gente pode pegar o ponto de referência, que é exatamente o meu zero aqui, ó, né? Essa partezinha aqui. E fazer a medida a partir desse ponto. Então, aqui, ó, nós temos uma amplitude. Correto? Aqui nós vamos também ter uma amplitude, só que ela vai ser negativa. Ela vai ser oposta, vai ser um vale. Ok? Então, vamos aqui, vamos novamente voltar para a nossa página que nós estávamos antes. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos, basicamente, a nossa amplitude. Então, não se esqueçam, ela está associada à energia transportada. Quanto maior a nossa amplitude, mais energia a onda transporta. Ok? Passando para no nosso próximo elemento. O nosso próximo elemento, ele é o quê? Ele vai ser o comprimento de onda. E aqui entra uma grandeza extremamente importante para nós. Por quê? Porque nós precisamos entender como é que funciona esse comprimento de onda. Por quê? Porque a partir dele é que nós iremos definir a frequência, a partir dele que nós iremos definir o período e assim por diante. Então, para que vocês entendam o que que é o nosso comprimento de onda. Vejam que é o mesmo desenhozinho do slide anterior, só que agora a gente colocou o quê? A gente colocou o comprimento de onda. Eu posso definir este comprimento de onda como uma distância percorrida pela onda durante uma oscilação, ou período, né? Só que uma forma mais fácil de se analisar é exatamente ver... Opa, volta aqui, aqui, né? A forma mais fácil de se analisar é exatamente o quê? Verificar dois pontos que vão se repetir. Então, eu peguei esse ponto aqui, peguei esse ponto aqui. A distância entre eles é o meu comprimento de onda, que é representada por essa letra aqui, né? Que nós chamamos de lambda. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter o nosso comprimento de onda. Vejam que ele se repete. Se eu pegar dois pontos, né, quaisquer, eu vou ter a mesma distância. Então, se eu pegar lá do início, né, aqui da pontinha, até aqui, eu tenho um comprimento de onda. Se eu pegar do vale, né, aqui embaixo, até aqui embaixo, eu também tenho outro comprimento de onda. Então, por isso que é importante determinar esse comprimento de onda. Por quê? Porque ele vai se repetir. No momento em que nós determinarmos um comprimento de onda, bastou, eu não preciso mais determinar outros. Eu tenho que saber o valor de um, eu sei o valor de todos. Olhando para esse nosso desenho aqui, nós podemos verificar que, saindo lá do início da mão, né, da pessoa que está movimentando, criando a nossa onda transversal, até aqui, nós temos um comprimento de onda. Daqui até novamente completar uma oscilação, outro comprimento de onda. Consequência, este desenho que eu estou apresentando para vocês, ele tem 3 comprimentos de onda. O que que nós podemos pensar? Se nós soubermos o valor de um, eu sei o valor dos 3. Ok? E aí é muito importante que a gente entenda como ele vai funcionar, né? Por quê? Porque a gente pode alterar ele conforme o período e conforme a frequência, né? Uma outra coisa importante, né? Se vocês forem ver, ó, eu tenho só a crista
como meio comprimento de onda. Ou só um vale como meio comprimento de onda. Então, eu não preciso ter uma onda completa para determinar o comprimento de onda. Se eu analisar, por exemplo, só esse pedacinho aqui, ó, daqui, né, do ponto superior, né, da crista, até aqui embaixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um quarto de comprimento de onda. Então, isso também é importante. Se eu souber um quarto desse comprimento de onda, eu sei o comprimento de onda inteiro. Ok? Vamos apagar aqui para nós continuarmos. Então, o próximo elemento, né, vai ser a nossa velocidade. E uma característica muito importante da velocidade, basicamente, é a velocidade de propagação de uma onda, ela é constante. Ela só vai mudar se o meio de propagação mudar. Consequência, se ela é uma velocidade constante, a gente pode pensar na situaçãozinha de velocidade constante. Como é que a gente determina a velocidade constante? Distância sobre tempo, correto? Uma velocidade média. O que que vai acontecer? Nós vamos determinar essa velocidade. Como o ΔX aqui é exatamente o comprimento de onda que essa onda vai percorrer, e o ΔT é o período que essa onda vai, né, percorrer essa distância, nós podemos fazer as devidas substituições, né? E no lugar do ΔX, colocarmos o comprimento de onda, no lugar, né, do nosso tempo, colocar o período. Consequência, nós adaptamos a nossa velocidade, conhecida já em outras circunstâncias, né, para a velocidade de uma onda. E aí, essa velocidade é chamada de velocidade de propagação. O que que nós também sabemos? Nós sabemos que esta onda, esse período, ele se relaciona com a frequência. De que forma? Né? Ele se relaciona com o inverso da frequência. Consequência, eu posso, né, substituir no lugar de 1 sobre t, eu posso substituir a minha frequência. E aí eu vou ficar naquilo que nós chamamos, né, de equação de uma onda periódica, que é a equação da velocidade. E o que que nós não podemos esquecer? Que esta equação, ela precisa ser analisada de forma independente. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos apagar aqui os desenhos e passar para o próximo slide, que é o que a gente vai falar. Então, o que que a gente sabe? Que V é igual a lambda F, correto? Velocidade é igual ao comprimento de onda, que é a distância que a onda vai percorrer em uma oscilação, e a frequência, né, que essa onda vai ter quando for criada pela fonte. Bom, o que que nós tínhamos comentado? Que a velocidade de propagação, ela depende do meio. Então, o meio é o mesmo, a velocidade é a mesma. Então, mudei o meio. De que jeito? Ah, tu mudou a temperatura, então já não é mais o mesmo meio. Então, por exemplo, se a onda sair de um meio quente para um meio frio, ela está mudando de meio, ela vai mudar de velocidade. Se a onda está no meio líquido e vai para um meio gasoso, ela também está mudando de meio, então ela vai mudar a velocidade. Compreendem? Então é muito importante vocês entenderem essa mudança de meio. Ela está no meio gasoso, na mesma temperatura, nas mesmas condições. Ela continua se propagando nesse meio gasoso, né, na mesma temperatura e com as mesmas condições. A velocidade é constante. Ok? Muito importante vocês entenderem isso. E a segunda parte é a frequência. A frequência vai depender da fonte que criou a onda. Então, por exemplo, uma onda sonora, né? A fonte está aqui, né? Tá na minha garganta. Eu estou aqui trabalhando com quem? Com o gás, com o ar, e estou promovendo vibrações das minhas cordas vocais. E essas vibrações criam ondas sonoras que são ouvidas por vocês. O que que vai acontecer? Se eu mudar o meio, e eu acho que todo mundo aqui, ou com a maioria, já deve ter feito, né, a história de botar aquele gás hélio na garganta para ver o que acontece com a voz, ali tu está mudando a fonte. Consequência, ali tu está mudando a frequência de propagação da minha onda. Vejam uma coisa importantíssima aqui, né? Por exemplo, comprimento de onda, né, e frequência se relacionam de forma inversa. Como assim? Se o comprimento de onda vai aumentar,
a minha frequência vai diminuir. E isso nós podemos ver aonde? Vamos botar lá no nosso esqueminha, de novo, na nossa onda. Olha só, aqui, né? O que que nós temos aqui? Vamos manter uma amplitude de 0,7, né? Vamos reinicializar aqui o nosso desenho para... E aí, vejam, aqui embaixo eu tenho frequência. Vou primeiramente colocar, ó, ela vai até 3 Hz, então vou colocar primeiramente 1 Hz, né? Aqui, ó, 1 Hz. Dei um play. Então, olha, vejam. Vou botar aqui certinho, né? Para a gente marcar. Ó, parei aqui. O que que nós temos agora aqui? Nós temos um comprimento de onda até aqui, ó. Sim. A minha crista, ela está até aqui. Compreende a situação? Então, agora vamos para aumentar para 2 Hz. Vamos botar lá, 2 Hz. Opa, aí. 2 Hz. Vejam, eu vou dar novamente o play. Né? Então, vejam, ó. O que que nós temos agora? A distância, vou botar direitinho, né? Vamos fazer aqui para fechar exatamente a mesma situação que nós tínhamos antes. Vejam que agora aqui, ó, eu dobrei a minha frequência. Vejam que antes o que nós tínhamos como uma crista, agora nós temos como um comprimento de onda inteiro. Então, o que aconteceu? Eu dobrei a minha frequência, o meu comprimento de onda, ele diminuiu. Antes, tudo isso aqui era uma crista, né? Ou seja, metade de um comprimento de onda. Agora, eu tenho tudo isso aqui dentro, um comprimento de onda inteiro. Consequência, se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Vamos dobrar, né? Vamos botar lá 3 vezes, 3 Hz. Vamos reinicializar. Então, ó, vejam que agora antes, naquela relação que eu tinha de uma crista, eu tenho agora uma crista aqui, um vale e uma crista. Eu tenho um comprimento de onda e meio. Então, eu tripliquei a minha frequência. O que é que aconteceu com o meu comprimento de onda? Ele caiu, certo? E aí é muito importante vocês entenderem que a frequência e o comprimento de onda são grandezas inversas. Beleza? Então, voltar lá no nosso materialzinho. Aqui. Tranquilo? Então, se eu aumento, eu aumento a minha frequência, né? Eu não posso esquecer disso. Então, se eu aumento a minha frequência, tará, eu vou acabar diminuindo a minha, né? Se eu diminuo a minha frequência, eu vou acabar aumentando o comprimento de onda. E o contrário também é verdadeiro. Certo? Aí, para nós finalizarmos nossas aulas, eu coloquei para vocês alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui na situaçãozinha, vamos lá. Então, o que que nós temos ali? Nós temos uma onda de frequência 40 Hz. Então, a frequência dela é 40 Hz. Ok? Se comporta como mostra o diagrama ao lado. Nas condições apresentadas, pode concluir que a velocidade de propagação da onda é. Então, a partir do gráfico, o que que nós podemos olhar? Se nós olharmos aqui, ó, vamos pegar lá, aqui, tadã, daqui até aqui, nós temos um comprimento de onda. Qual é a distância? 4 metros. Então, vamos lá. O nosso comprimento de onda, igual a 4 metros, certo? Agora, continuando. Se nós analisarmos a situaçãozinha aqui, precisa de mais alguma outra informação para nós determinarmos a velocidade? Não. Nós já temos a frequência, já temos o comprimento de onda. Então, simplesmente a gente vai fazer, né, V igual a lambda vezes F. Então, a velocidade é igual ao comprimento de onda, que é 4, vezes a minha frequência, que é 40.
que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar das unidades. Todas as unidades estão corretas? Sim, meu comprimento de onda é dado em metros, a minha frequência em hertz, então tá tudo ok. 4 vezes 40, 160 metros por segundo. Então, essa é a minha velocidade da minha onda, ok? Apagando, indo para o próximo slide. Próximo exemplo. Um pescador observa, tá lá, um pescador observa em alto mar, né, que seu barco sobe e desce 2 vezes a cada 10 segundos. Opa, ele está me dizendo o seguinte, que são 2 oscilações, né? 2 oscilações, correto? Aí, essas 2 oscilações ocorrem num intervalo de 10 segundos. O que eu posso determinar? A frequência. A frequência vai ser o número de oscilações dividido pelo tempo. Consequência, isso vai me dar 0,2 Hz. Sei já a minha frequência. Continuando a leitura do problema. O que ele diz? Ele diz assim, que estima a distância entre duas cristas de ondas que passam pelo barco em 3 metros. Duas cristas são, né, duas cristas consecutivas. Isso significa dizer que é o comprimento de onda. Então, o nosso comprimento de onda, ele vai ser igual a 3 metros. E aí ele quer a velocidade. Então, a minha velocidade vai ser o comprimento de onda 3 vezes a minha frequência 0,2. Isso vai dar 0,6 metros por segundo. Então, aqui a gente tem a respostinha 0,6, aqui, ó, né? 0,6 metros por segundo. E o nosso último exemplo, tadã, é uma questão teórica que envolve basicamente o que? Os conceitos que foram comentados até agora. Então, continuando, considere uma pessoa batendo periodicamente um ponto da superfície de um líquido. Uma onda passa a se propagar nessa superfície. Portanto, podemos afirmar, número 1, a velocidade de propagação v da onda na superfície de um líquido depende do meio, verdade. Assim, temos em líquidos diferentes, água, óleo, etc., velocidade de propagação diferente. Maravilha. Então, essa afirmativa é correta. A distância entre duas cristas consecutivas é o comprimento de onda. Verdade? Então, isso aqui está correto. A frequência f de uma onda é igual à frequência da fonte que deu origem à onda. Então, isso também é verdade, né? E por último, as grandezas V, F e lambda estão relacionadas pela equação V igual a lambda sobre T. E, portanto, como V é constante para um dado meio, quanto maior for F, menor será o valor do comprimento de onda. Verdadeiro. Consequência, todas as afirmativas estão corretas. Letra E, lá embaixo. Certo? Antes de nós terminarmos esse vídeo, eu gostaria de só um pouquinho. Vamos aqui, tarará, vamos apagar aqui. Clear, parará. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, a nossa página. Então, vamos lá. Vamos ver se vai estar funcionando hoje. Maravilha. Vou entrar lá na nossa disciplina, ok? E vou encontrar as unidades. Eu vou liberar, né, nessa próxima semana, a unidade 4. Mas vamos falar aqui da unidade 3, certo? Vocês vão ter a apresentação, correto? Aí, vocês vão para o próximo módulozinho dessa unidade de apresentação. Então, entra aqui, ó. Próximo. Aí, aqui vão ter os nossos objetivos. Próximo. Vocês terão a aula, né? Que vai estar postada neste mesmo formato.
Só que aqui vai estar a aula 4 e o videozinho esse que eu estou gravando para vocês, ok? E aí vocês vão seguindo no próximo, porque cada itemzinho desses aqui é uma unidade de aprendizado, um módulo da unidade de aprendizado. Lá vocês vão encontrar os exercícios, lá vocês vão encontrar um material para, digamos assim, contribuir com esse conteúdo que a gente acabou de falar, e por último, a mensagem final, ok? Então, eu estou falando dessa forma porque algumas pessoas apresentaram dificuldade na hora de manusear, né, o nosso ambiente virtual. Então, dessa forma, eu espero estar ajudando. Uma ótima semaninha para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau.